pé, por favor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu São Lucas. Comigo, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A criança que estava no ventre de Isabel era João Batista, viu? Precursor de Jesus. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Exclamou Isabel. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse. Aí Maria louvou, né, no agradecimento por ter sido escolhida a mãe do Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humanidade de sua serva. E doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração, e todos os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Como profissão de nossa fé, rezemos o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde deve julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Então, pessoal, para algumas pessoas que chegaram depois, né? Então eu quero dizer, que eu falei no início da celebração, hoje a igreja tradicional, ela, na sua liturgia, ela apresenta a Assunção de Maria, tá? A Assunção de Maria. Maria foi assunta aos céus, não Senhor e não Senhora. Isso é só a igreja tradicional romana que fala isso. A Bíblia não diz isso, tá, pessoal? Então não acredite nisso, porque não está na Bíblia. Maria não foi assunta aos céus. Eu tenho um vídeo gravado na Heresias da Igreja, é o título da lista de vídeo que está no nosso canal, Missão Yahvé. Você vê lá que tem um vídeo lá que eu falo sobre isso, viu? Maria não foi assunta aos céus, viu? Maria não foi assunta aos céus. Isso é conversa da Igreja Romana. Tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. A Escritura informa que Jesus Cristo, sim, ele foi assunto aos céus. É o que a Bíblia mostra nos Evangelhos. Em nenhuma parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos Evangelhos, mostra Maria subindo ao céu. Isso foi uma invenção da Igreja Tradicional Católica, que inventou isso aí, né? Imaculada Conceição de Maria e a Maria subindo, indo para o céu, sendo rainha lá no céu. Tudo mentira isso aí. Isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Então, se nós fomos escolhidos por Deus para acreditar na verdade, como Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, please, por favor, não acredite nisso. Acredite que Jesus Cristo. Então, aonde está Maria? Maria está onde? Ela está aguardando a ressurreição, junto com os justos.
Maria, ela na Bíblia é uma mulher importante? Claro, claro que ela é. A mãe do Salvador. A mãe do Salvador. Ela é importante. Imagine a mãe de Barack Obama. Não é importante essa mulher? Presidente dos Estados Unidos. A mãe do John Kennedy. Não foi uma mulher importante? Alguém, poxa, aí mora. A mãe do Kennedy mora aqui, ó. Essa mulher, olha. Essa mulher, todo mundo tinha respeito. Porque foi mãe de um homem importante. Imagina a mãe do Salvador do mundo. Essa mulher, como o anjo falou, bendita és tu entre as mulheres. Entendeu? Ela é importante. Foi importante. Agora, vamos entender o que está na Bíblia. Entendeu? Não vamos acreditar que ela seja uma deusa. Ela não é deusa. Porque lá no paganismo, nas religiões pagãs, existia adoração a Semíramis. A mulher do anticristo, a mulher de Herodes, não? Nós já falamos aqui sobre isso. E essa Semíramis, essa adoração, essa veneração por Semíramis, ela perpetuou-se até os nossos dias. Até nos nossos dias. Então, as deusas do mundo inteiro, não só da Igreja Católica, como a Maria, mas as deusas do mundo inteiro se confundem com a tradição do paganismo da Semíramis. Entendeu? Então, você chega na Índia, você chega em qualquer lugar do mundo, onde tem uma religião que tem uma deusa, mulher que não seja Maria, mas outro nome, ela tem filiação, ligação com a Semíramis, a mulher do anticristo. A primeira mulher sacerdotisa do ocultismo, do satanismo na Terra. Nós temos vídeo gravado falando sobre isso aí, viu? Então, muito cuidado com isso aí, hein, pessoal? Porque está escrito, a Deus toda a glória. O Senhor diz, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ponto final, pessoal. Não pode ter outro Deus. Você não é obrigado a ser adorador do verdadeiro Deus. Você não é obrigado, não. Nem Deus te obriga. Ele não obriga, não. Mas se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você entregou a sua vida a Jesus, você serve a Jesus Cristo, então outro Deus não cabe. Você não pode adorar outro Deus, nem outra deusa, nem outro Deus, nem deusa. O único verdadeiro soberano, que é digno de toda honra e toda glória, é o Yahvé, o Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial, que manifestou sua glória no seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? É que você tem que prestar adoração, louvor, honra e tributar glória. Honras e louvor. E não a outra coisa. Outra coisa, você vai aborrecer a Deus. Você vai aborrecer o coração de Deus se você adorar outra coisa que não seja o Senhor. Que não seja o Senhor. Entendeu? Muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. Porque Deus, ele não aceita nós prostrarmos diante de outra coisa a não ser Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final, pessoal. Não tem papo, não tem assunto. Acabou. Ah, não, que eu já escutei um irmãozinho falar comigo, irmãozinho, da nossa igreja mesmo, que veio da tradicional, falou, mas nós temos que procurar os santos. Os santos nos ajudam muito. Para que servem os santos? Os santos têm serventia? Sim, eu digo que tem. Qual é a serventia? Exemplo de vida para nós. Exemplo. Quantos que foram beatificados, foram canonizados por Roma, pelo Vaticano? Dependente da canonização, da beatificação, eles tiveram uma vida. Eles tiveram uma vida de devoção a Jesus Cristo. Uma vida de servir o próximo, de caridade, como foi Madre Paulina. Entendeu? Exemplo. A serventia que eles têm para nós, a serventia é exemplo. A caridade, a prática da sua vida de devoção, não só a Deus, mas também ao próximo. E isso podemos tomar por exemplo, para nós seguirmos algumas coisas, exemplo deles, estímulo de vida cristã.
Ele nos dá. Agora, adorar os santos, isso é pecado diante de Deus. Deus não aceita isso, viu? Deus não aceita ninguém adorar santo nenhum, nem santa, nem santa, assim seja. Se você quiser falar assim, bom, eu não aceito o que o bispo Afonso está falando, então eu mando ler a Bíblia. Por isso que eu falo para você ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia Sagrada, nem eu, nem outro padre, nem o Papa que está lá no Seul, Coreia, fazendo celebração lá, a canção na madrugada estava passando a missa lá da Seul, Coreia, nem o Papa Francisco, nem pastor, nem bispo, nem sacerdote, nem apóstolo, ninguém vai enganar você. Se você ler a Bíblia, você conhecendo as Escrituras, ninguém vai te enganar. Porque se você for um cristão que não lê a Bíblia, então qualquer um vai enganar você, qualquer um, né? Só não precisa ser um dirigente de igreja, pode ser até um membro de uma igreja, pode chegar e vai enganar você. Ah, que você tem que usar um pano na cabeça, o véu, porque está escrito lá. Aí você não lê a Bíblia, você não conhece a Escritura, você vai acreditar que tem que usar um pano branco na cabeça, como algumas igrejas fazem aí. Ah, eu tenho que fazer a missa do purgatório. Porque a minha alma vai lá para o purgatório. Eu tenho que fazer a missa para sair do purgatório, tirar o fulano do purgatório. Quem conhece a Bíblia, você já viu essa palavra na Bíblia? Purgatório? Não existe, pessoal. Isso é invenção. Outras coisas mais, né, que existe aí. Então você tem que ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Assim seja. Espírito Santo, profundezas de Deus. Nós temos o privilégio. A Igreja de Jesus, ela foi privilegiada, porque o Senhor prometeu e cumpriu. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei, rogarei o Pai e vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo que mora em nós. Ele é a profundeza de Deus inerente com o nosso espírito. Porque, em primeiro lugar, nos revela Cristo Jesus. Como que nós temos a revelação da divindade de Jesus? O Espírito Santo. Que penetra no nosso íntimo, no nosso espírito. Tá? E nós somos uma formação triúnica na semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Tá? Corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo penetra nas profundezas do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito. Nosso Senhor chegou e perguntou: que diz os homens ser o Filho do Homem? E uns começaram a dizer: olha, você é um dos profetas, você é João Batista, você é o Elias, você é o Espírito de Moisés. E nosso Senhor chegou e perguntou para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a Bíblia nos informa nos evangelhos que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: olha, Pedro, porquanto tu não revelastes a carne e nem o sangue, mas sim revelastes o lado meu espiritual, a minha divindade. Eu quero dizer que sobre esta declaração, Pedro, sobre esta palavra que tu respondeste, eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Diga graças a Deus. Então foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, na profundeza do íntimo de Pedro, é que condicionou a falar daquela maneira. O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito. E ele, em segundo lugar, testifica-nos que somos filhos de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele disse que o Espírito Santo,
ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa certeza que nós temos de que nós somos filhos de Deus, é o Espírito Santo, pessoal, que nos convence disso, que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Né? E o João, ele explica isso lá na Epístola Universal, né? Ele fala de uma forma gloriosíssima. Vamos ver aqui, se eu localizo aqui. Eu não marquei, mas vou ver se eu acho aqui. Eu gosto muito desta palavra, do testemunho, né? E ele diz assim: caríssimos, todo aquele que crê que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo aquele que ama, aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Agora, o que eu queria ler mesmo está aqui no capítulo 3 da Epístola Universal de São João, versículo 1. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Considerai com que amor nos amou o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus. Quem faz isso? Quem nos dá essa certeza? Quem nos dá essa confiabilidade? O Espírito Santo, pessoal, que penetra as profundezas do nosso íntimo. O Espírito Santo penetra as profundezas do nosso espírito. Em terceiro lugar, nos faz entender as Escrituras. Quando os discípulos, né, depois que nosso Senhor havia passado pela cruz, eles iam conversando no caminho de Emaús, né? Como diz lá o Evangelho. E de repente o Senhor chegou, né? Eles nem perceberam que era Jesus que estava ali. Jesus já ressuscitado. E começou então a conversar acerca dos últimos acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém. Mas depois o Senhor foi e eles ficaram ali. Aí eles disseram assim: poxa, mas não ardia em nossos corações quando ouvíamos as palavras daquele homem? E de fato, quando nós tornamos-nos filhos de Deus, quando nós aceitamos o plano de salvação de Deus, o Espírito Santo que está em nós, ele nos revela Cristo, como revelou a Pedro, né? Testifica que somos filhos de Deus e nos faz entender as Escrituras. Porque quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo que está no seu íntimo, no seu espírito, no seu coração, faz entender as palavras que você está lendo ou quando você está ouvindo. Porque essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito também nos guia, como nosso Senhor. Ele falou para o discípulo: olha, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho falado. O Espírito Santo fará lembrar a vocês as palavras que eu falei com vocês. É o que acontece. Porque quando você conhece as Escrituras, então você está numa situação assim, às vezes fora da sua vida particular, do seu trabalho, aí o Espírito Santo lembra, né? Lembra as Escrituras no seu coração, que está lá no profundo do seu íntimo, né? Ele lembra em situações adversas da sua vida, o Espírito Santo vai lembrando, e aí você vai galgando, você vai caminhando. Quando o nosso Senhor disse que o Espírito Santo nos guiaria nesse aspecto, então é nesse sentido que estamos dizendo agora para vocês. Ele faz você lembrar das promessas de Deus na nossa vida. Diga graças a Deus. O Espírito Santo que penetra nas profundezas do nosso coração, do nosso espírito. Em quarto lugar, ele nos guia por caminhos diferentes dos demais. Entendeu? Ele nos guia. Você pode observar no livro de Atos dos Apóstolos que alguns dos apóstolos, discípulos, eles receberam orientação do Espírito Santo, como foi o caso de Ananias. Ananias, quando ele estava rezando, falando com Deus,
O Espírito Santo tocou, olha, levanta e vai à rua chamada direita, que lá encontrarás um homem. Que era Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso. E o Espírito Santo guiou ali, guiou aquele discípulo, né? Até a presença de Saulo, e ele benzeu e fez a oração lá pelo apóstolo o Saulo de Tarso, e a Bíblia diz que as escamas dos olhos do apóstolo de Saulo caíram naquele momento, e foi quando ele teve o encontro com Jesus, né? E é importante lembrar que foi o Espírito Santo que fez aquela locomoção de Ananias para fazer aquele toque divino na vida de Saulo de Tarso. E você vai observar também no caso de Filipe também, da carruagem, que fala lá em Atos dos Apóstolos, também vários momentos no Atos dos Apóstolos, no início da igreja, nós podemos observar que o Divino Espírito Santo, ele não só manifestou ali no momento dos Pentecostes, porque ali foi um momento assim, foi um momento entusiasmador da situação, foi um momento espetacular, o marco do pentecostalismo foi ali. Mas, a partir dos Pentecostes, a partir do momento em que os discípulos começaram a falar em outras línguas, o Espírito Santo passou a guiá-los também, de várias outras maneiras, né? Como quando aconteceu lá no capítulo 5 de Atos, que Ananias e Safira chegaram lá, mentindo sobre a contribuição que eles teriam que dar, segundo o coração deles, e eles mentiram, e o apóstolo São Pedro disse assim, olha, vocês não mentiram, vocês mentiram a Deus, vocês mentiram ao Espírito Santo, e eles tiveram que pagar com a própria vida por ter mentido ao Espírito Santo, que estava sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam ali dirigindo a igreja. O Espírito Santo, ele penetra nas profundezas do nosso íntimo, para nós termos também a comunhão plena com Deus. Assim seja, a comunhão que temos com Deus, ela é feita, é realizada pelo Divino Espírito Santo, pessoal. Diga graças a Deus. Então, vamos observar aquilo que Paulo recomenda. Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, nunca você não pode entristecer, como também você não pode extinguir o Espírito Santo. Paulo também fala sobre isso. Não extinguais o Espírito Santo, quer dizer, não expulseis. Como que você pode expulsar o Espírito Santo? Talvez o Espírito Santo está falando no seu íntimo, está falando no seu coração, olha, faça isso. Está falando, ó, vaja dessa maneira, e você extinguir o Espírito Santo é isso, é você não dar ouvido ao que Deus está falando no seu íntimo, algo que você tem que fazer. Porque quando você está em comunhão com Deus, quando você está em plena comunhão com Deus, quando você está em plena comunhão com Jesus, o Espírito Santo fala no coração, e ele dirige. Às vezes você pensa assim, poxa, eu vou lá no banco de Itaú, eu vou lá pagar uma conta, mas o Espírito toca você, ó, vai primeiro lá fazer aquele negócio lá da escola, vai primeiro lá. E aí você reluta, né, dentro de você, só que para a pessoa ter essa direção nítida do Espírito na sua vida, ela tem que estar em comunhão com Deus. Não é um cristão qualquer que vai ter esse contato espiritual real na vida. Não é qualquer um, não, pessoal. Tem que haver uma comunhão plena com Deus para poder você ter esse contato permanente, esse elo permanente com o Espírito Santo. Entendeu? Porque não são todos os cristãos. Quando Paulo diz, não extinguai o Espírito Santo, é nesse aspecto. É você seguir a orientação, seguir o que Deus está orientando você, em nome de Jesus, o nosso Senhor. No próximo domingo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma chama de Deus em nós. Próximo domingo, em nome de Jesus. Lembrando que terça-feira nós vamos subir o monte, interceder pelas pessoas que estão no exorcismo, tá bem? Na terça-feira, depois da manhã. E na quarta-feira, na pastoral da evangelização, nós estamos trazendo aqui uma coisa muito importante sobre noções de homilética. Muito interessante, pessoal. E nós não gravamos a palavra de quarta-feira porque nós estávamos sem
na internet, mas nós vamos gravar para seguir a linha de sequência de assuntos dentro da playlist, ou seja, da lista de vídeos do canal Missão Yahvé. Então, nesta quarta-feira passada, nós vamos dar apenas aqui uma lembrança do que nós dissemos, que não está gravado, nós gravaremos. Nós falamos sobre homilética. O que é homilética? É uma matéria de seminário. É a ciência que estuda técnicas de se expressar, de falar, e dicção, impostação de voz e expressão corporal. Isso é uma matéria de seminário. Como você se apresentar em público, como falar, como se expressar, como você destrinchar assuntos da Bíblia. Hein? Então, nós falamos aqui, só recapitulando o que nós dissemos, que nós vamos depois gravar isso aí, nós falamos que quando nós saímos para entregar a palavra de Deus, nós estamos entregando a mensagem mais importante do universo. Estamos falando, nos dirigindo às pessoas mais importantes, seja ela pobre, rica, seja ela humilde, seja ela de cor negra, branca. Para Deus, todo ser humano é importante. Para a sociedade, um pobre, uma pessoa que está lá na rua jogada, ela é uma pessoa qualquer. Mas para Deus é uma pessoa importante. Que foi por ela que Jesus pagou muito caro, pagou com a própria vida a salvação da alma daquela pessoa. Então você vai falar para pessoas importantes. Se você vai falar para pessoas importantes, você não pode também ir de qualquer maneira. Obviamente primeiramente você é uma pessoa importante, você está portando a mensagem mais importante do universo, que é o Evangelho, a mensagem da cruz. Você tem que ter uma apresentação pessoal a melhor possível. Você não precisa ir de linho, não precisa de roupa de luxo, mas você tem que se apresentar da melhor maneira possível. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, dentro do trem ali, e tinha um filho de Deus, de uma igreja evangélica, pregando dentro do trem. Ele estava pregando. Sapato velhinho, sabe? Aquele sapato assim, que é virado assim para o lado, que já está gasto. Uma calça preta, um terno vermelho, uma gravata preta, tudo descombinado, entendeu? Cabelo, barba. E aí, pessoal? O pessoal não dá ouvido, o pessoal não dá atenção a uma coisa dessa. Entendeu? Se você vai levar a mensagem de Deus, a coisa mais importante, você tem que ter uma apresentação. Você tem que ter uma apresentação. Você tem que ter uma roupa bem limpa. Está entendendo, pessoal? Não pode ser assim. E o domínio das Escrituras. Paulo diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que conhecer a Escritura. Você pode não ser um teólogo, um doutor ou uma doutora na Bíblia, mas que você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer. Você vai estar falando da Bíblia. Se você não conhece, como é que você vai ser um pedreiro? Vai fazer um reboco de uma parede. Mas você não sabe quantos metros de areia tem que colocar numa parede que tem 10 metros de comprimento e 5 de altura? Quantos metros de areia, quantos de cimento você tem que colocar para poder fazer o reboco para aquela parede? Você tem que ter conhecimento. Porque senão você vai fazer coisa errada, vai fazer uma coisa, de repente você calcula uma coisa, pensando que aquilo ali, depois você vê que não chegou nem a metade, você tem que fazer de novo, tem que comprar. Está entendendo? Então se você vai fazer um reboco numa parede como essa aqui, tem 11 metros de comprimento aproximadamente, tem 5, 6 de altura. Então você tem que ter a ideia de quantos metros de areia você vai precisar, quanto cimento, quanto de água, para você ir lá na casa de material já comprar a dose certa, fazer a coisa certa. Se você não conhece a Escritura, como é que você vai pregar? Existem 4 formas de se expressar a palavra de Deus. Primeiro, expositivo. Segundo, textual. Terceiro, ilustrativo. E quarto, temático. E nessa próxima quarta-feira nós vamos falar da parte expositiva, tá bem? Como que é uma homilética expositiva? Como que é um sermão expositivo? Nós vamos falar nesta quarta-feira. É interessante
vocês terem conhecimento disso. Eu não sou doutor em homilética, mas aquilo que eu aprendi, eu vou passar para vocês. E será muito importante para vocês aprenderem, porque o bom mesmo seria nós apostilarmos isso, fazer apostila. Mas isso aí, além de trabalho, dá despesas, né, pessoal? Tem que comprar papel, tem que mandar imprimir, tem que mandar fazer, e dá um trabalho e despesa. O trabalho nós faríamos, mas é a despesa que às vezes nós não fazemos porque é dispendioso o negócio, né? Nós estamos sem papel de oração, agora é só vitória, porque tem que pagar, é tudo caro, gráfico, é tudo caro. Se nós formos fazer aqui na impressora nossa, essa impressora meia boca, né? Como diz o carioca, uma impressorazinha de R$ 199,99 das Casas Bahia, se nós vamos fazer ali, de qualquer maneira nós vamos gastar, porque tem que comprar o cartucho. Cartucho de tinta para poder encher é R$ 25,00. Fazemos 10 folhas, já tem que encher o cartucho, mais 25. Daqui a pouco nós vamos gastar mais com o cartucho do que o preço da impressora. E o negócio não tem saída, tem que ter despesa, entendeu? Então vai na memória, você tem que guardar as coisas que nós vamos falar aqui. Porque nós não vamos falar coisas difíceis, vamos falar coisas práticas para você guardar praticamente na sua mente, para você praticar no momento necessário que você for a pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. E sexta-feira, na nona celebração, será a nona já, pessoal? A nona celebração, de agora é só vitória. É a nona? É a nona. Será a nona já? É a nona sexta-feira. E agora é só vitória. Né? Nós estamos falando sobre vitória, né? E nós vamos falar sobre a reconstrução do verdadeiro templo. Como que as Escrituras mostram a reconstrução do verdadeiro templo? Porque você sabe que quando Israel teve o templo de Salomão destruído, depois eles reconstruíram junto com Neemias, Zorobabel e Esdra. O templo foi reconstruído. Mas a reconstrução do verdadeiro templo, como que se procedeu, como que aconteceu, o que diz a Bíblia? Esse será o nosso próximo assunto na próxima sexta-feira, tá? Às 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, quando aqui estamos também comemorando os 22 anos da nossa igreja aqui em Santo Amaro. Tá? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, e eu quero agradecer a você que nos acompanha pela internet, você que está aí no YouTube, o canal Missão Iavé, também no Google, pessoal do Google que nos assiste, Twitter, Bispo Afonso Querubim, Twitter, e o pessoal do Facebook, né? Um abraço a vocês aí, nossos amigos que estão aí ligados conosco e rezando por nós. Nós queremos dar um alô especial para os nossos devotos que nos acompanham pela internet, né? Os devotos que nos acompanham pela internet, aqueles que nos ajudam a manter a igreja, a manter as despesas da igreja, né? Então eu quero dar um alô para vocês, para você que ainda não trouxe o seu dízimo ainda neste mês, né? Para você comparecer na agência e levar o seu dízimo para nos ajudar. Está aí, agência do Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Você que fez o voto, você que não fez ainda a entrega do seu dízimo, porque aqui a nossa igreja é uma comunidade simples. Aqui atrás de nós não há empresários patrocinando-nos, como tem as grandes igrejas. As grandes igrejas que têm empresários que patrocinam, que dão ofertas grandes, né, para manter a igreja. Aqui nós não temos isso. Aqui é tudo pela fé. Então você que foi abençoado, você que foi devoto nosso, que você está aqui em São Paulo ou em qualquer parte do Brasil, que está nos acompanhando, né? Que está nos acompanhando, em nome de Jesus, faça isso. Pelo menos neste momento do aniversário da nossa igreja, nós estamos precisando desse seu amor, desse seu carinho,
para nós mantermos aqui as portas abertas do santuário, em nome de Jesus, nosso Senhor. Bom seria que nós pudéssemos transmitir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus e não falar nesse assunto do qual estamos falando agora, mas para que nós nos mantenhamos aqui, para nós nos mantermos aqui, para nós permanecermos aqui, eu preciso da sua ajuda, preciso do seu amor. Eu estou falando com os devotos, né? Os nossos amigos e amigas que são devotos da igreja, né? Mas se você que nos acompanha pela internet, você quiser também nos ajudar, faça isso, que com certeza Deus vai te recompensar. Você não irá perder se você fizer isso, se você contribuir e ajudar-nos nessa missão difícil nossa aqui, né? Que nós tivemos um aumento fortíssimo do nosso aluguel aqui, na Desembargador Bandeira de Melo 513, ao ponto até de nós fazermos isso que estamos fazendo agora, que nós não fazíamos isso. Estamos há anos já na internet, mas nós não fazíamos isso. Quem nos acompanha sabe que nós estamos dizendo a verdade. Mas neste momento nós precisamos da sua ajuda para manter este local com as portas abertas. Porque se nós chegar ao ponto, não tiver condição, vamos ter que procurar outro local, como nós já o fizemos aqui mesmo em Santo Amaro. E quando nós começamos na Marão do Prá, aqui, que é uma rua que tem aqui à frente, paralela aqui com a Desembargador Bandeira de Melo, em frente, ela começa logo em frente do shopping Boa Vista, Marão do Prá. Um salão muito bom, né? Nós tínhamos um salão muito bom, maior do que este aqui. E aí, depois de um ano, teve um dobro do aumento. Dobro do aumento. E aí, nós ficamos um tempo, depois nós fomos para a Isabel Schmidt, que é aqui perto da faculdade. Depois da Isabel Schmidt, nós viemos para o primeiro andar, aí teve aumento. Teve aumento. Porque é um aumento, assim, muito forte, né? Aí, porque não tem condição. De repente, estão pagando 3 mil e aumenta para 5 mil, não tem condição de ficar, né, pessoal? De repente, se aumenta, está pagando 3 mil, pai aumenta para 3.500, aí tem condição de continuar com esforço. Mas o aumento foi assim, de mais ou menos de 3 para 5 mil. Aí tivemos que sair. Com tudo instalado, com a igreja toda pintada, e nós viemos para o primeiro andar. Ficamos 5 anos aqui. Só que no último ano, que foi ano de 99, parece 99, nós tivemos 3 aumentos no meio do ano. Aí foi insuportável. Fora do contrato, entendeu? A proprietária solicitou da igreja 3 aumentos, assim, um atrás do outro, e tivemos que sair. Aí viemos para aqui. Neste endereço nós estamos até agora. Mas se chegar um ponto, nós não continuarmos, vamos procurar outro local. Porque o ruim de nós sairmos é assim, porque o endereço ele fica fixado nos papéis da igreja, as pessoas já conhecem, né? E de repente a pessoa chega, nós não estamos mais ali, aí fica uma coisa chata. Por isso que nós nos mantemos o máximo possível naquele endereço, e já estamos há tantos anos aqui, só neste endereço aqui, nós estamos aqui há 14 anos, vai fazer agora em setembro agora, vai fazer 14 anos que estamos neste endereço aqui. Entendeu, pessoal? Então, aqueles que amam a nossa igreja, que já foram devotos, você que está em alguma parte do Brasil, que ainda não está congregando em alguma igreja, você que não está congregando, nos ajude nesse momento dos 22 anos, deposite lá o seu dízimo, a sua oferta, para nos ajudar nesse momento difícil que estamos aqui, para nós continuarmos aqui, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você. A qualquer momento, eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.